bater tambor, pra mim bater tambor pra tu. Pra tu bater tambor pra nós, maracatu, pra tu bater tambor, pra mim bater tambor pra tu. Pra tu bater tambor pra nós, maracatu, pra tu. Saravá Jogo de Damas, saravá todo dia, saravá todo mundo. Boa segunda-feira para todos nós, que seja uma semana proveitosa, ainda com cuidados, né? A boa notícia é de que a vacina está chegando, que, enfim, que os números estão caindo, mas isso não significa que a gente possa relaxar, ao contrário, né? Significa que todo o cuidado que a gente tem tomado está fazendo efeito e, portanto, até a gente ter algum resultado mais positivo em relação à Covid, a gente tem que manter, né, as orientações sanitárias de higienizar as mãos, de manter o isolamento, né, o distanciamento social, nem tanto o isolamento agora, as coisas voltaram a funcionar. Enfim, fazia tempo que eu não vim aqui, mas eu resolvi vir porque semana passada, finalmente mais um dos processos contra o Lula foi enfim, revelado, né, de que era uma farsa, que foi o tal das palestras, que durante 4 anos e meio, né, serviu de argumento, né, para essa turba insana que defende Bolsonaro ou que é antipetista, que nem defende Bolsonaro, mas é antipetista, enfim. Toda essa balela veio abaixo, né? E, claro, a gente ficou muito feliz, mas, obviamente, fomos acompanhar, né, como é que isso repercutiu na imprensa. Eu sou jornalista e, para mim, me interessa como a imprensa vai tratar os assuntos, porque existem formas de comunicar que induzem, né, o leitor, ou o ouvinte, ou o acompanhante do caso, induzem a tomar conclusões nem sempre corretas. Em jornalismo a gente tem um estudo, né, que se chama semiótica. A semiótica é o estudo dos símbolos que fogem da linguagem, né? Que não são só os símbolos da linguagem, das letras. Isso é linguística, né? E isso é a comunicação em si, as palavras, isso é a linguística. A semiótica trata de todo o símbolo em volta daquilo que se está tratando. Né? Tem as metáforas, o simbolismo. E o Jornal Nacional, como não, todo mundo ficou, né, animadinho para assistir o Jornal Nacional, todo mundo, eu digo nós, né? Para ver como é que eles iam tratar um assunto que eles bateram tanto, né, que eles criticaram tanto, que deram horas e horas de reportagem, que deram cobertura, né, e que fizeram tamanho escândalo, e que serviu, obviamente, como pedra de toque para todo esse golpe, para todo esse desmantelamento do Estado brasileiro, né, o desmembramento, né, da capacidade de reflexão das pessoas, enfim, as pessoas acabaram sendo conduzidas mesmo por uma chuva, por uma tempestade de notícias que eram dadas de forma escandalosa, confundindo o que é ser réu do que é ser condenado, enfim. Você vê que até hoje as pessoas, mas o Lula é condenado e está solto, como é que... Né? O Lula é réu, o Lula não é condenado. Condenado é só quando passa por todas as instâncias, ainda está em discussão a questão da segunda instância, que é uma das coisas que vai ficar bastante claro agora, né? Essa discussão da segunda instância, imagino que o Congresso vai estar em maus lençóis, né? Uma vez que o Lula foi inocentado depois de 4 anos e meio, ele podia estar em cana 4 anos e meio e depois descobrirem que ele era inocente. Quem paga isso, né, gente? Quem cobra esse prejuízo de vida? Né? Já perdeu o neto, já perdeu a esposa, né? Perdeu o irmão, perdeu amigos. Quem que vai cobrir esse prejuízo? Né? Então, esse é mais um argumento que deve pesar no Congresso na discussão sobre prisão em segunda instância, né? E trânsito em julgado.
Mas por que eu estava falando de semiótica? Semiótica é que trata dos símbolos daquilo que está falando. Eu estou falando aqui com vocês, eu estou com uma camisa da Nigéria, né? Mas tudo aqui está comunicando não só o que eu estou falando, né? O meu cabelo, o meu jeito de falar, os símbolos aqui em volta. E o Jornal Nacional não fugiu à regra, dando durante 1 minuto cronometrado a matéria sobre a inocência, né? Sobre a juíza Gabriela Hart ter descoberto depois de 4 anos e meio que não havia provas. Ou seja, a gente demoraria 4 anos para levantar provas. Ela demorou 4 anos e meio para concluir que não existiam provas. É um processo viciado, é um processo sujo, né? É um processo, obviamente, que serviu a esse propósito que a gente vê aí, fazendo a gente passar vergonha. Mas durante esse 1 minuto, depois eu posso até ler a nota aqui que eles deram, durante esse 1 minuto, enquanto o Bonner dava a nota sobre a inocência de Lula, que é um fato importante e que deveria mexer, né, até com os editoriais do próprio Globo, né, já que eles estão ali para fazer jornalismo e não para conduzir, enfim. Ficou a mesma imagem, a imagem do Petrolão, que era aquela imagem dos dutos de petróleo atrás do Bonner, jorrando dinheiro, né? Uma imagem vermelha, tipo o PT, a corrupção do PT, a imagem é toda vermelha, os dutos e jorrando muito dinheiro, enfim. Enquanto ele lia uma nota sobre a inocência de Lula, a imagem dizia que o Lula não era inocente. Eu vou ler aqui a nota para vocês, é rapidinho. A juíza Gabriela Hart, da Lava Jato do Paraná, liberou, isso o Bonner falando, liberou a metade dos valores bloqueados em investigação. Ou seja, ele começa falando que ela liberou, ele não abre a nota dando o lead da matéria, que é Lula acaba de ser inocentado, né, pela juíza Gabriela. Não, ele abre a nota dizendo: a juíza Gabriela Hart, da Lava Jato do Paraná, liberou metade dos valores bloqueados em investigações contra o ex-presidente Lula. A juíza levou em consideração, olha, ela considerou, conclusões da polícia e do Ministério Público Federal de que não há provas suficientes de que o pagamento de palestras do ex-presidente tivessem origem ilícita. Ela levou em consideração uma conclusão da polícia e do Ministério Público. Ou seja, ela não acatou, né? Porque o papel dela é acatar, ela não tem que considerar nada. Se não tem prova, não tem, o processo não existe, né? É cheio de erro linguístico e semiótico na leitura dessa nota pelo senhor William Bonner, jornalista, meu colega, né? Gabriela Hart liberou mais de R$4,8 milhões referentes ao espólio da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em 2017. Primeiro, ela diz que liberou os valores, ou seja, o dinheiro, que é o que as pessoas questionam, né? Dizem que a dona Marisa levantou esses R$4,8 milhões vendendo produtos da Avon. É mais uma dessas lendas, né, lá do gabinete do ódio, enfim. Percebe como tem um monte de erro, como continua, como a perseguição continua, como o erro continua sendo a forma com que eles encontram de minar a cabeça dos brasileiros, minar a nossa soberania, a nossa cidadania. É bom que a gente repare nessas coisas. Eu não vim para dar aula de jornalismo para vocês, mas eu vim para alertar que tudo que a gente lê e ouve, a gente precisa não só entender racionalmente, mas como olhar o entorno e o contexto. Saravá todo dia, saravá todo mundo, Niobe Cunha. A partir dessa semana eu vou começar a fazer os saravás de outro lugar. Eu estou saindo um pouquinho para dar uma descansadinha, mas eu continuo fazendo saravá. Quarta-feira tem jogo de dama JDD com entrevista bacana. E eu espero encontrar vocês aqui sempre. Não deixa de dar like, não deixa de, enfim, acompanhar vários canais importantes. Tem o Critica Brasil, que eu também trabalho. Tem o Resistentes.
tem o Canal do Saber, do querido Marinilton, tem o Inteligência Acima da Mídia, tem, gente, o Unitablian, que é fantástico, o meu querido Breno Altman, enfim, assinem esses canais, porque é importante a gente estar junto, a gente poder ouvir outras vozes, além dessas vozes que a gente já sabe para onde querem nos levar. Saravá, boa semana, cuide-se. É presente, é passado, é futuro, céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado.